Naquele tempo, Jesus se deslocara de Jerusalém, da Galileia até a cidade de Jerusalém, pela primeira vez, já no início do seu trabalho de divulgação do Evangelho. E assentado às portas do templo, não muito longe, se reunia um grupo de sacerdotes e de pensadores ociosos. Um deles, chamado Hanã, impressionado e magnetizado pela figura imponente de Jesus, se aproxima e diz a ele: Galileu, que fazes na cidade? Jesus responde: passo pela cidade buscando a fundação do reino de Deus. Respondendo com modesta nobreza. O sacerdote, impressionado com aquela resposta, diz: reino de Deus? Que pensas tu venhas a ser isso? Jesus disse: esse reino é a obra divina no coração dos homens. Obra divina em tuas mãos? Com que contas para essa empresa difícil? Quais são os teus companheiros e os teus seguidores? Acaso tens o apoio de algum príncipe ilustre para essa difícil tarefa? Jesus responde de forma humilde: os meus companheiros hão de vir de todos os lugares. O sacerdote então dá uma gargalhada irônica e diz assim: com certeza, os tolos e os ignorantes estão em todas as partes do mundo. Com certeza será esse o teu material de apoio. Mas, Galileu, porventura já vistes uma estátua perfeita, modelada com fragmentos de lama? Jesus, apreendendo a agudez da ironia, responde a eles com energia serena: sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o do sentimento, e não há cinzel superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta, responde o sacerdote: conheces Roma ou Atenas? Jesus lhe diz: eu conheço o amor e a verdade. Por acaso conheces os códigos imperiais ou as regras do templo de Jerusalém? E Jesus finaliza dizendo: eu sei qual é a vontade do Pai a meu respeito. O sacerdote, então, irritado, se afasta e Jesus prossegue a sua visita à cidade. Após caminhar por Jerusalém, regressa ao lago de Genezaré. E passando pelas margens do lago, próximo à cidade de Cafarnaum, Jesus procura, ansioso, a Simão Pedro e André, pescadores do lago que estavam trabalhando no local. Chega até eles e diz: Simão, André, quereis ser meus discípulos? Os dois parecem reconhecer aquele timbre de voz. Mesmo sem conhecê-lo, aquela fisionomia lhes é familiar. Eles talvez não seriam capazes de explicar de onde conheciam aquela figura doce e amorosa do Mestre. E Jesus então começa a lhes explicar sobre o trabalho do Evangelho, sobre o reino de Deus,
E André ingenuamente diz assim: mas um rei, Cafarnaum tem tão poucas casas. E Simão Pedro, qual se for uma criança ingênua que quisesse demonstrar boa vontade, diz assim: não, André, o lago é grande, há muitas cidades, o reino poderá abranger a todas elas. Jesus então sorri e adia prazerosamente as explicações. Começava o trabalho apostólico. Andando mais um pouco, ele chama Levi, que se transformaria depois no apóstolo Mateus, e assim vai reunindo um a um, até se formar o colégio dos 12. Formado o colégio dos apóstolos, Jesus começa a obra de implantação do reino de Deus. Na visão dos apóstolos, que esperavam um reino físico, uma obra exterior, mas o mestre, na verdade, procurava construir por dentro. Esse reino, disse ele ao sacerdote, é a obra divina no coração dos homens. E durante os 3 anos em que educou os apóstolos, Jesus sempre procurava modelar essa grande estátua, esse grande mármore que é o nosso sentimento. Muitos anos depois, Alta de Souza, no livro Parnaso de Além Túmulo, escreveria a poesia Mensagem Fraterna, retomando o tema: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ante o silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás então a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Sempre o coração. Sempre o coração. O reino de Deus é obra divina dentro de nós. Dentro de nós. Não obstante a ironia e a petulância do sacerdote Hanã, onde está a velha Atenas? Escombros, ruínas. Onde está a Roma antiga? Ruínas. Onde procurar as civilizações do passado com as suas glórias, com seus exércitos? Tudo se transformou em ruínas. Onde os generais poderosos, todos foram obrigados a atravessar as portas do túmulo. Todos os poderes, toda a grandeza, toda a riqueza humana passa com uma velocidade vertiginosa. A única coisa que permanece é aquilo que nós construímos portas adentro do coração.
apenas as conquistas que nós fomos capazes de manter com dignidade dentro de nós. Era sobre isso que Jesus falava. E assim, focalizando a figura de Simão Pedro, nós vemos o Mestre construindo o reino de Deus, não no lago de Genezaré, dentro de Pedro, no coração de Pedro. Passaram-se algum tempo, depois das bodas de Caná, em que Jesus transforma a água em vinho, Simão Pedro procura Jesus. Com as suas angústias, com as suas dúvidas. E Jesus, com a sua bondade, com a sua pedagogia celeste, vai moldando, modelando o coração do apóstolo. Simão Pedro pergunta: mestre, por acaso não terias estimulado a bebedice ao transformar a água em vinho? E Jesus pergunta a ele: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Conheces a alegria de servir a um amigo? A resposta era uma profecia. Naquele casamento, o noivo era alguém do relacionamento íntimo de Jesus. No dia mais importante daquela pessoa, no dia do seu casamento, em que ele recebia familiares, amigos, companheiros, acabou-se o vinho. Desesperado, amargurado, envergonhado, o noivo pede para procurar Jesus. E ele então, dando a lição do servo, transforma a água em vinho, mas ao mesmo tempo aproveita o símbolo para ensinar que o Evangelho se iniciaria na terra em clima de grande alegria. Afinal de contas, é por isso que ele se chama Boa Nova, Boa Notícia. A notícia mais espetacular que a terra já recebeu até hoje. E ele prossegue dizendo para Simão: Simão, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Laços misteriosos que nos conduzem a Deus. E prossegue o trabalho. Simão vai sendo educado. De início um apóstolo rude, apressado, nervoso, não sabia dosar a energia, se excedia facilmente. No final do ministério, Jesus pergunta: o que eles dizem sobre o Filho do Homem? Uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é Elias. E vós? Que dizeis? Agora, o coração amadurecido de Simão Pedro, o coração já cinzelado pela boa vontade. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mas ainda frágil, qual se for uma criança que ainda necessitasse de ser fortalecido, Simão Pedro oscila quando Jesus começa a descrever os quadros da crucificação que o aguardavam. E Simão diz: mas mestre, não vás, não pode sofrer.
E Jesus o repreende: afasta-te de mim, Satanás. Afasta-te de mim, adversário. Advertindo Simão Pedro sobre os problemas da oscilação. Ora nós estamos sintonizados com as forças superiores da vida, ora nós estamos sintonizados com o egoísmo que nos é peculiar, com a incompreensão da vontade de Deus a nosso respeito. Como diria o sacerdote: conheces os códigos do império e as regras do templo? E lhe responde Jesus: conheço a vontade do Pai a meu respeito. Porque se o reino de Deus é obra divina em nosso coração, Deus quer sempre o melhor. Sempre o melhor. Mas o melhor nem sempre é o que queremos. Porque se nós sempre quiséssemos o melhor na nossa jornada evolutiva, nenhum de nós enfrentaria expiação e dores. É por escolher o pior que nós atraímos sofrimento para a nossa senda espiritual. Ali Jesus ensina a submissão à vontade divina. E se encaminha para Jerusalém, para a festa da Páscoa, todos sem entender, sem perceber que aquela seria a última Páscoa ao lado de Jesus encarnado. Mas o Mestre sabia e diz aos apóstolos: desejo ardentemente comer essa Páscoa convosco. Aquele amor de Jesus, aquele afeto sem limites, que desejava se despedir daquelas crianças espirituais que Deus colocou nas suas mãos para serem educadas. Na ceia, ele adverte Judas. Diz explicitamente para ele que o único enganado era o próprio Judas. Jesus sabia exatamente o que se passava no coração de Judas. Mas qual era o plano de Judas? Em que consiste a traição de Judas? Humberto de Campos explica com detalhes. Judas olhava para Jesus e não entendia a mansidão do Cristo. Ele acreditava que Jesus era lento, tímido nas suas resoluções. Judas acreditava que o sucesso do Evangelho dependia de uma aliança com os poderosos da época. Judas não conseguia entender que o reino de Deus é obra divina no coração. Ele imaginava que o reino de Deus é obra externa, a ser construída com pedra. É obra que depende de política humana. Então arquiteta um plano humano. E nenhum de nós pode criticar e apontar o dedo para Judas, porque há 2000 anos todos nós estamos repetindo a experiência de Judas. Estamos buscando Jesus fora. Confiamos mais nos poderes humanos e exteriores do que na bondade celeste que nos dirige por dentro. O plano de Judas consistia em fazer uma aliança com os romanos
e com as lideranças judaicas. Eles prenderiam Jesus. Judas assumiria a liderança de uma revolução armada, travariam uma guerra pela independência de Israel e, após libertarem Jerusalém do poderio romano, soltariam Jesus e Judas alegremente diria a ele: mestre, o reino está pronto. Senta no trono. Eu já matei, eu já conquistei, o sangue já foi derramado, as conquistas foram feitas, agora senta no trono, mestre. Reina soberanamente sobre nós. Esse era o plano de Judas. Conquistar o exterior antes de conquistar o próprio coração. Dominar o semelhante antes de alcançar o autodomínio. Mas na sua ingenuidade, o Messias é preso e é crucificado. Percebendo que ele havia sido vítima da esperteza e da política humana, com um remorso gigante, percebendo o equívoco, percebendo que ele confiara mais nos homens do que em Deus, Judas não suporta a dor e suicida-se. Seria ele o apóstolo que exigiria de Jesus a mais alta dose de amor. Porque era o apóstolo que tinha a maior dificuldade de entender que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Quando Jesus é preso, Simão Pedro, inconformado, retira a espada. Retira a espada. E imaginando como Judas, que o reino de Deus é obra externa, se prepara para a luta. Corta a orelha do soldado. E Jesus, com a sua serenidade imperturbável, serenidade daqueles que compreenderam a vontade de Deus a nosso respeito, diz: Simão, embainha a tua espada. Guarda a tua espada. Porque aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Resumindo, é como se Jesus dissesse para ele assim: Simão, você acaba de perder uma orelha. Porque, como dizia o Chico, o mal que eu causo ao semelhante é brasa que eu espalho sobre a própria cabeça. Toda vez que nós ferimos o semelhante, é como se semeássemos sofrimento na nossa vida. Pode não ser nessa, mas será na outra. A lei de justiça que rege os nossos destinos manda que a vida nos retribua exatamente aquilo que nós damos a ela. Jesus adverte Pedro: guarda a espada, Pedro. Guarda a espada, para que não percas mais do que a orelha. Momentos antes,
em conversa com os discípulos, Jesus já havia advertido Pedro. Perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Amo. Então cuida das minhas ovelhas, Pedro. Pedro, tu me amas? E Pedro já ficou desconcertado. Amo, Senhor. É claro que eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas, Pedro. E pela terceira vez: Pedro, tu me amas? 3 vezes. 3 vezes Jesus chamando atenção para o coração. Pedro, olha para o teu coração. Porque o nosso coração é fonte da vida. Tudo que nos acontece procede do coração. Todos os processos se iniciam em nosso coração. É a partir do sentimento que nós vamos criando, que nós vamos decidindo, que nós vamos agindo e, portanto, vamos determinando o que nos ocorrerá. Pedro pedia para Jesus: timidamente, uma explicação. Por que 3 vezes? Mestre, eu te seguirei até a morte. Sempre gestos exteriores. E Jesus diz a ele: Pedro, crê, eu te levarei aonde não queiras ir. Eu vou te levar por caminhos que você não vai querer percorrer. Ele não entendeu. Não entendeu. No momento em que Jesus é levado ao martírio, uma senhora pergunta: esse não é o Galileu? Você não é seguidor? E ele nega. Primeira vez. Nega a segunda vez. Nega a terceira vez. O galo canta e ele se recorda do aviso de Jesus. Pedro, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. É por isso que eu estou te perguntando 3 vezes se você me ama. Porque o reino de Deus é obra divina no coração, Pedro. Amargurado, Pedro se afasta. A crucificação ocorre. O desalento toma conta dos apóstolos. Mas aí a boa notícia. A boa nova. Jesus ressurge. Emmanuel diz no livro Vinha de Luz: se nós formos capazes de manter a fé em Deus e a fé na imortalidade da alma, nenhum problema será capaz de nos abalar. A fé em Deus e a fé na imortalidade da alma. Como diz Maria de Nazaré, tudo passa. Tudo passa. Todos os problemas da vida do encarnado passam. Passam. Só o bem resiste à eternidade. Só o amor sobrevive ao tempo. Nenhum problema e nenhuma dor ficará de pé. Se formos capazes de manter a fé em Deus e a fé na imortalidade da alma, a volta de Jesus reacende a chama no coração dos apóstolos. Porque agora eles estavam conscientes
que a obra do Evangelho não era obra externa. Não era uma construção fora, era uma construção dentro. Dentro. De modo paralelo, 2000 anos depois, nós vamos encontrar no Brasil um grande companheiro, diretor da Federação Espírita Brasileira, Frederico Figner. O homem criador do selo Odeon. O homem que trouxe o disco de vinil para o Brasil. E responsável pelas primeiras gravações. Fez fortuna. Ajudou na construção do parque gráfico da Federação Espírita Brasileira, numa época em que ninguém queria editar livro espírita. Ele, muito corajoso, disse: se ninguém quer editar, nós vamos fazer uma editora e uma gráfica. Homem arrojado, empreendedor, empresário bem-sucedido, ao desencarnar, vê-se numa situação embaraçosa. Ele olhava para os companheiros que trabalharam ao lado dele na Federação Espírita Brasileira. Todos apresentavam um percentual de luz. Ele olhava para si mesmo e percebeu que emitia uma luz opaca. E ele então perguntava: mas eu construí a gráfica? Eu ajudei a construir a sede? Eu ajudei a fazer isso? Eu ajudei a construir aquilo? Eu ergui isso? E Dr. Bezerra lhe disse: meu filho, o que você ergueu aqui dentro? O que você construiu aqui dentro, meu filho? Ele entendeu. Ficou tão sensibilizado que disse: mas eu preciso contar isso para os encarnados, eles precisam saber disso. Está todo mundo enganado lá na Terra, como eu. Veio a Uberaba, ansioso, nervoso, queria escrever. E Emmanuel coloca ele numa fila de espera, para que ele treinasse a paciência. E ele reclama? Reclama. Olha, esse rapaz está aí, eu sou espírita há quantos anos? Esse rapaz está aí, tem 2 anos só, já está escrevendo um livro, esse tal de André Luiz. E os benfeitores, com toda a paciência, Jacó, ele se deu o pseudônimo de irmão Jacó. Ele era um judeu. Jacó, tenha calma. Você precisa sintonizar-se com o médium. Você precisa entender o sistema de trabalho aqui. E ele então escreve a belíssima obra Voltei. Com um único propósito: contar para cada um de nós encarnados que quando você desencarna, o que conta não é o que você fez fora, é o que você construiu dentro. Mas a maioria dos encarnados dorme um sono profundo. Profundo. A maioria caminha distraído. Porque o mundo material apresenta tantas distrações, tantas atrações, que o nosso espírito se distrai. Voltando a Simão Pedro. Jesus, em espírito, diz a ele: Simão, vá a Jerusalém, funda uma casa e recebe os assistidos. E começa o trabalho. Qual trabalho?
Onde está a casa do caminho em Jerusalém? Onde? Será que se nós tomarmos um avião e formos a Jerusalém, nós encontraremos a casa do caminho fundada por Simão Pedro? Não. Não existe mais. Não existe. Nem ruína. Porque quando Jesus pede a Simão para construir a casa do caminho, ele não pediu uma obra externa, ele queria construir por dentro. Ele sabia que o trabalho que Simão realizaria era um trabalho para aperfeiçoamento do próprio Simão Pedro. Esse reino é obra divina no coração dos homens. E um dia ele encontra Simão triste, sentado, amargurado. Jesus em espírito chega do lado dele. O que foi, Simão? Mestre, Iodebe está dizendo que eu sou ladrão, que eu recebo aqui os donativos e estou utilizando. Jesus fala, não se preocupe, Simão, Iodebe vai viver. Mas mestre, Joaquim difama a minha honra, espalha mentiras a meu respeito. Não se preocupe, Simão, Joaquim vai viver. E assim ele vai apresentando todos aqueles que causavam constrangimento, o nome de um por um, e Jesus fala, não se preocupe, Simão, eles vão viver. Porque a pessoa que fere se esquece. Se esquece que a vida é longa. E que se hoje você está com tempo de ferir, amanhã haverá o tempo de receber. Se existe tempo de plantar, existe tempo de colher. E todo aquele que pratica o mal, um dia entende a frase de Jesus, Pai, perdoa-lhe, eles não sabem o que fazem. Se o assassino soubesse a expiação que o aguarda numa futura encarnação, ele não mataria. Se o suicida soubesse os sofrimentos que o aguardam na recuperação, ele jamais daria cabo da vida. Se nós soubéssemos as lágrimas que vamos derramar em decorrência do sofrimento que causamos, ninguém se disporia a semear o mal, o sofrimento. Eles vão viver. Passado um tempo, a tarefa se acentua. Simão Pedro mal tinha tempo para as refeições, tamanha quantidade de necessidades que ele atendia. E certo dia ele estava cansado. E tem então uma recaída. Se aproxima no relógio 5 horas, ele fala, é hora de fechar. O atendimento é até às 5. Deu 5 horas e fechou as portas. Mas um necessitado abre a porta e entra no recinto. Simão Pedro já recolhia as coisas para se dirigir ao interior da casa do caminho e vê o necessitado na sua frente e fala, pelo amor, o senhor não viu que a porta está fechada? O atendimento já está encerrado. Já acabou. O necessitado retira a túnica. Era Jesus.
Jesus não diz nada. Apenas dirige um olhar triste para Simão Pedro. E o apóstolo se sente tão envergonhado que entra num choro convulsivo. Jesus apenas diz a ele: Simão, eu apenas te pedi que cuidasse das minhas ovelhas. Simão coloca o rosto entre as mãos, chora como uma criança. Quando ele termina o pranto, Jesus não estava mais no ambiente. O tempo passa. Prisões, perseguições, Jerusalém é destruída. Simão se transfere para Roma, reunia-se com os discípulos no cemitério, porque os cristãos precisavam se reunir escondidos, e muita gente morreu para que nós pudéssemos nos reunir hoje publicamente. E alguns não vêm à reunião porque dizem não ter tempo. Realiza o seu trabalho. Ali ele já contava com 80 anos de idade. Era um ancião. Cabelo branco, forças físicas se esvaindo. Já não tinha a energia do passado. Mas o coração do apóstolo já não cabia no peito. Jesus havia construído uma obra divina que nenhum de nós é capaz de ver. Construiu dentro de Simão. Ele estava no cemitério, entram os soldados, algemam Simão, levam para o cárcere. O choro das mulheres, das crianças, dos velhos, que acompanhavam aquela cena, viam aquele homem que eles consideravam um avô, um ancião, que mal tinha forças para caminhar. E aqueles soldados fortes, aquela truculência, aquela violência, com um homem daquela idade. Ninguém era capaz de entender essa maldade do ser humano. Simão é conduzido e ele caminha cansado, é retirado da prisão para o martírio. Seria assassinado na frente de todos os companheiros. De passo lento, vacilante, mas firme, Simão não pensava em si. Ele caminhava fazendo uma prece a Jesus, pedindo ao Mestre que enviasse à vinha do mundo trabalhadores mais fortes do que ele. Porque ele chegava ao fim, precisava que outros continuassem o trabalho. Ele então rogava ao Mestre que enviasse trabalhadores jovens, fortes. Mas não era só isso. Enquanto caminhava para o martírio, Simão foi envolvido por uma profunda saudade de Jesus. Embora ele caminhasse às margens do Tibre e visse aquela suntuosa Roma, o coração dele se transportou para a Galileia. E ele começou a recordar as flores de Betsaida, as romãzeiras de Dalmanuta, os sítios, os pomares de Magdala.
o pequeno vinhedo de Cafarnaum, os tempos em que Jesus acordava 5, 6 da manhã e pescava com eles. E eles podiam usufruir da convivência com Cristo. Naquele momento, o que ele mais sentia era saudade de Jesus. Uma profunda saudade. Nem percebeu que eles o colocaram sobre um madeiro, pegaram um martelo e pregaram ele numa cruz. Tamanha era a sua saudade, tamanha era a lembrança, que ele não percebeu. E ele ficou absorvido naquele clima de nostalgia e também não percebeu que as horas passavam. E ele não morria. A única coisa que ele percebeu: Sertório Aniceto, um pretoriano, um soldado do exército romano, que proferia impropérios, zombava de Simão, dizia que ele era um ladrão, um imundo, um sujo. Mas Simão estava tão absorto que nem se deu conta de tamanha agressividade gratuita. Porque as pessoas às vezes são vítimas, às vezes elas são instrumentos de forças perversas e saem distribuindo uma agressividade gratuita, sem sentido. Percebendo que Simão não morria, Sertório tomou uma pedra grande nas mãos, mirou a cabeça do apóstolo e jogou certeiro. Quando aquela pedra atingiu a cabeça do apóstolo, começou a jorrar sangue. A única coisa que Simão sentiu foi um torpor. Um torpor. Alguns minutos de confusão e Simão se sente fora do corpo físico. Ao lado, os restos, o que sobrou daquele corpo físico. Simão desencarnara. Mas, para sua surpresa e espanto, abre-se um caminho luminoso e ele vê uma figura que, como se fosse uma estrela que se materializasse. Em questão de segundos, ele percebe a presença do Mestre ao seu lado. Era Jesus que vinha buscar Simão. Ele o aconchega ao coração e o leva, qual se for uma criança bem amada. Simão é levado para regiões celestes. Lá ele tem oportunidade de descansar. Esse relato está no livro Antologia Mediúnica do Natal. E diz Humberto de Campos que ele revê amigos, presencia espetáculos de grandeza cósmica. Jesus lhe proporciona experiências assombrosas, maravilhosas. Passados 2 semanas, Jesus chega para Simão e anuncia a despedida. Simão, surpreso com aquilo, fala: mas mestre, aonde vais? Antes da crucificação, Pedro pergunta a Jesus: mestre, aonde vais? E ele responde: crer, te levarei aonde não queiras ir.
Jesus é crucificado. Anos depois, Simão Pedro também, segundo a tradição, de cabeça para baixo. E os pés que Jesus lavou, as mãos que Jesus tocou, apontavam para o céu. Agora de novo, mestre, aonde vais? Jesus então aponta uma região escura e diz assim: Simão, descansa o quanto quiseres nessas paragens que preparei para te receber. Mas no meu caso, Simão, não descansarei enquanto houver um gemido na terra. Enquanto houver um gemido na terra, Simão, não me será lícito descansar. Simão se levanta e diz: mestre, eu também não. Dá os braços a Jesus e os dois voltam à terra, para Roma. Alguns cristãos seriam imolados naquele dia. Era a véspera de Natal. Ao chegar num cemitério escuro de Roma, Simão se comove até as lágrimas, porque percebe que alguns cristãos entoavam um canto lindo, recordando o natalício de Jesus. Embora prestes a serem martirizados, eles se enchiam de esperança, de fé em Deus, de confiança. Simão se emociona, abraça eles. De repente Jesus toca nos ombros de Simão: Simão, alguém te procura. Quando Simão vira, era Sertório Aniceto. O pretoriano que atirara a pedra na cabeça de Simão. Agora era um homem minguado, choroso, trazia uma criança doente nos braços, seu filho. Convertera-se ao cristianismo, arrependera-se dos desmandos que cometera. E estava ali com o filho doente nos braços, no túmulo de Simão Pedro, rogando a Simão Pedro que curasse seu filho. Simão impõe as mãos sobre o filhinho de Sertório, aplica-lhe um passe e a criança se cura. O rosto do soldado se enche de alegria, uma felicidade, ele chora de emoção. Porque mesmo tendo assassinado o apóstolo, ele sabia que o cristão verdadeiro sempre retribui o mal com o bem. E volta para casa feliz. Para Sertório, começava a implantação do reino de Deus no coração. Para Simão Pedro, o serviço continuava. Para cada um de nós, fica agora, nas vésperas de Natal, o convite para a implantação do reino de Deus em nós. Muito obrigado. Bom dia para todos.